queridos, olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você aqui conosco. Muito obrigada. Obrigada pela escolha, pelo esse desejo de passarmos juntos esses momentos. Não é, Conceição? Verdade. Mirtz, é um prazer estar aqui, é um prazer ter você conosco mais uma vez. E fique conosco, que eu acho que o assunto de hoje vai ser muito gostoso de ouvir. O título da nossa pauta é Coisas Maiores. E isso está contido num livro, num versículo, no livro que é a Bíblia, né? Sim. Num versículo da Bíblia, João 14:12, bastante conhecido, que diz assim: em verdade, eu vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, né? Então ele está falando de coisas, por isso que eu botei coisas maiores, Sim. de coisas maiores, de coisas grandes, né? Que ainda precisavam ser feitas. Que precisavam ser feitas. Sim. E na nossa vida também eu acho que acontece isso. Por mais que a gente tenha conquistado boas coisas, a gente é grato pelas boas coisas, sim, mas é natural você desejar coisas maiores, né? Segundo a psicologia, a gente tem que viver sonhando, né? Então, acho que Deus é um Deus que colocou isso dentro do homem, né? Você está sempre querendo realizar algo, fazer algo, né? Faz parte da vida. Não é, essa conversa não é uma recriminação para pessoas que estão vivendo o bom de Deus e estão contentes com o bom. Não, está tudo bem, sim, né? Sim. Porque, inclusive, gratidão é marca do cristão. Para mim, tinha que ser marca de todo mundo nessa vida, mas do cristão principalmente, né? Sim. Mas este bom, essa acomodação, eu sempre disse que o bom é inimigo do ótimo. Sim. Né? Pode você se melhorar. acomoda, pode Sim. melhorar sempre, Sim. né? Então, e em Cristo, no caso aqui, a gente pode ter, ele diz que nós podemos ter uma vida audaciosa, avançar mais e mais, né? Especialmente se as causas que nós carregamos e os sonhos que sonhamos são os sonhos de Deus para nós. Né? E os dois lados, não é só alcançar coisas maiores, é também fazer coisas maiores, é o que diz, né? E sabe por quê? Porque essa também é uma decepção que você encontra em muitos cristãos depois de alguns anos. Você pega um cristão com 10, 20 anos de caminhada com Deus, mais ou menos no mesmo lugar. Acomodado, não é isso que acontece? E eles mesmos reclamam disso. Sim. Eles dizem, eu virei um cristão morno ou qualquer coisa assim, né? Então, as experiências que ele foi tendo, no dia a dia, tudo, aquilo que estava escrito no livro de João ficou parecendo uma coisa que era só para aquele tempo. Esquece, né? Só para os, né? Sim. Então, essa conversa é para a gente pensar nisso. Será que nós nos tornamos melhores? A gente sempre diz que sim, aceitei Jesus, melhorei. Sim. Mas o suficiente, eu posso ir mais... Tem né? avançado, né? Tem avançado. E será que a gente tem uma noção também o que é uma grandes coisas? Porque foi esse tipo que eu disse, ou coisas grandes para Deus, né? O que é? Como é que cada um encara? Tem gente que acha que uma coisa grande para Deus é ele largar tudo e ser missionário lá no país mais miserável do mundo. Que isso é uma coisa grande para Deus, né? Tem gente que acha que escolher uma profissão ou determinada profissão e ser né? Enfim, ou ser um pastor. O que é grande para Deus? Não é confuso isso, né? Para Deus, a Bíblia esclarece, né? A Bíblia, eu creio que você vai trazer alguns versículos que vão esclarecer essas perguntas. É diferente do que é para o homem, né? É muito diferente na nossa humanidade, aquilo que a gente acha, coisas grandiosas fareis, está relacionado com o reino de Deus, né, Mirtz? Então, a gente vamos pensar em algumas coisas. Bom é aquilo que é suficiente, que é básico, tá satisfaz. Bom. Te satisfaz em parte. Grandeza, vamos pensar em termos de grandeza. Grandeza, ela também tem um foco, às vezes, de projetar coisas até irreais. Sim. Né? Fora do controle. Que vai embora, né? Coisas difíceis até de alcançar, né? Então,
por exemplo, alguém chamaria de grandeza ou de coisas grandes uma transformação de vida, assim, tipo, total. Da noite para o dia, né? Algo maravilhoso, por exemplo, você encontra uma pessoa hoje, né? E fica sem vê-la durante 5 anos, e você conviveu muito com ela, e você olha e fala, você não é mais a mesma pessoa. Não é, né? Pois isso é uma coisa grandiosa. Isso é uma coisa grandiosa, né? A gente tem que pensar assim, sim, sabe? Agora, muita gente diz, mas tem a ver também com o lugar que eu tô, a família que eu nasci, a igreja que eu fui. Olha, se Deus tem um chamado para você fazer coisas grandes, Ele pode te chamar numa igreja com 30 mil membros, como é o caso da PIB Curitiba, como Ele pode chamar você para fazer coisa grande numa igrejinha aí de povoado. E vamos mais longe, Ele pode chamar para fazer coisas grandiosas dentro da sua própria casa. Pois é, trabalho, às vezes, né? Coisas que ninguém conseguiria fazer. E é ou, né? Senhor, né? Porque às vezes o que... tem pessoas que colocam impossibilidades por conta de lugar ou de circunstância, né? Ou até para você mesmo. Como é que você encara as possibilidades de Deus para você? Porque isso vai ser uma pergunta importante quando a gente está falando para você fazer grandes coisas ou almejar coisas grandes. Vamos supor que você tem um rótulo desde pequena, né? Assim... isso vai ser uma limitação para a tua vida. Não tem gente que fala assim? Sim. A maneira de você falar ou maneira... Enfim. Alguma coisa que você trouxe na sua própria natureza que você parou por ali. Né? E aí a família vai te diz... inibindo. Então, será que você não tem que pensar que você tem um Deus maior do que a tua limitação? E o gostoso é o desafio de algo maior. Agora, tem uma coisa, Mirtz, que é importante a gente falar. Porque muita gente, às vezes, quer... Você deseja, você quer algo maior, coisas grandes, mas não muda. Então, você não vai encontrar mudança se você não fizer coisas diferentes. Então, quando você pensa em mudança, você tem que estar disposto a deixar coisas velhas para trás. Isso é maior, às vezes, do que a incredulidade de que é tarde demais, porque tem gente que não avança porque diz é tarde demais. Quando eu estava pautando essa nossa conversa, tudo, eu tinha feito uma pregação justamente com coisas maiores e tudo, e uma mulher, ela compartilhou comigo, já de idade tudo, ela disse que ela, na cabeça dela, na alma dela, tudo, ela disse, eu cheguei aonde eu tinha que chegar nessa minha vida com Deus. Sim. Eu fiz tudo, tá tudo muito bom, né? Sem maiores arrependimentos, fiz o que deu, até fiz mais do que deu, tenho tudo. Só que ela disse que, pensando nisso, disse que naquele fim de tarde passou um obreiro de uma igreja e falou que iria falar com ela. Ele falou, olha... Eu percebi que a senhora tem uma varanda, ela estava nessa varanda, uma varanda bem espaçosa, tudo, nesse bairro. Eu já passei aqui várias vezes e eu comecei a pensar, Deus começou a colocar no meu coração, já pensou colocar umas 10, 15 cadeiras aí nessa varanda e a gente fazer deste local, da sua varanda, pelo menos uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, um ponto de oração, porque esse bairro... Nossa, que maravilhoso, né? Quando o rapaz começou a falar isso para ela falou, você vai ter que deixar eu pensar sobre isso. Aí ela disse que a primeira coisa que falava assim, olha, você já fez tudo, olha a sua idade, né? Não precisa... Ela falou, gente, mas isso é o mais, né? Sim, é o plus. É o plus, tem alguma coisa assim. Sim. E quando ela estava contando, porque justamente ela não tinha se posicionado e tomou a posição depois de ouvir essa conversa nossa. Que Deus abençoe, que grandes coisas de Deus sejam feitas nessa varanda. Sabe? É assim mesmo que Deus trabalha, na impossibilidade. Gente, até quando os nossos sonhos parecem ser impossíveis, eles podem acontecer, né? Então, para essa conversa ficar bem boa, peguei um personagem bíblico, sabe? Que é uma pessoa absolutamente comum, fazendo coisa absolutamente comum. E Deus tinha as coisas grandiosas para ele, sabe? Eu vou falar de Eliseu e vou falar como isto aconteceu. Está lá a história dele em 1 Reis, depois você confere tudo, mas em 1 Reis 19, está escrito assim...
Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então, olha, este é um chamado para alguém fazer alguma coisa. Coisas grandiosas. Mas só que não tinha nada grandioso nisso. A princípio não tinha nada. A gente está vendo um homem trabalhando, tá? O profeta passar, jogar a capa ali em cima dele, né? E o trabalho que ele estava fazendo não era um trabalho também que... Era um trabalho... Estava comendo pó, porque você vai arando, né, o pó vai levantando, né, enchendo de poeira, olhando para traseiro de boi, né, na tua frente ali. Quer dizer, um serviço comum, um serviço que ele fazia todos os dias. Essa era a vida de Eliseu. Ele acordava e ia arar, né? Aí ia guiar os bois. Aí parava, de certo, como todo mundo, para almoçar, ia arar de novo, né? Depois à noite, ia jantar. E essa era a vida que ele levava. Eu estou falando porque essa é a vida que muitos de nós levamos. E essa capa, que às vezes a gente quer fazer coisas grandes, mas não discerne, né? Por exemplo, ele é um homem comum, como nós somos pessoas comuns, né? O mérito não é nada nosso, é tudo dádiva e bondade de Deus. O que ele recebeu nessa capa? A porção dobrada do Espírito desse homem de Deus. Então, olha a grandeza das coisas que esse Eliseu veio realizar depois. Né? Então, às vezes você não entende. Às vezes você não entende. Você está ali no teu dia a dia, no teu trabalho, na correria do teu dia, você não entende o que está acontecendo. Mas coisas maiores o Senhor tem preparado. Certamente era um dia de monotonia natural. Repetindo aquele, né? Mas a gente tem que entender que nós temos um Deus que entra na nossa rotina, né? E essa monotonia natural que eu falei, e nós temos um Deus também que entra na nossa monotonia espiritual. Igual. Porque aqui, neste caso, ele é muito legal porque nós podemos juntar as duas coisas. Juntar as duas coisas, né? Sabe, às vezes, a gente está levando uma vida na rotina. E a gente, às vezes, usa a palavra enfado. A gente tem até reflexões sobre isso, o enfado do dia a dia. Porque é mesmo. Você não pode negar que a repetição... Quantas coisas você repete todos os dias, né? Agora a gente precisa ter na nossa cabeça, Mirtz, que as coisas grandiosas de Deus acontecem num viver da igreja normal. Por exemplo, muita gente acha que os milagres só acontecem no templo, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Aqui, a Bíblia, a estrutura é para nós nos reunirmos como igreja, mas... A força e o poder de Deus está lá onde você está trabalhando, no teu dia normal, na vida da igreja. Em qualquer lugar. Né? Então, queridos, essa monotonia, tanto natural quanto espiritual, você está fazendo o que sempre fez. Na tua rotina. Na tua rotina, até na rotina espiritual. Levantei, fiz meu devocional e orei. Nos mesmos 5 minutos que eu faço todos os dias, né? Você pode ser surpreendido. Eu fui trabalhar, fui para a igreja, sabe? Então... esse aí é a tua rotina, né? Todos temos, né? No caso de Eliseu, Deus vai manifestar coisas maiores. Interessante que ele tinha uma vida prática, uma rotina diária, mas Deus sondava o coração dele, porque as coisas aconteceram sem ele ficar pedindo, dizendo, Senhor, manda a capa. Talvez isso é que a gente vai querer enfatizar nessa conversa. Eu vou chamar um intervalo bem pequeno e a gente volta já. No mundo em constante transformação, nos posicionamos com a ética e a integridade. Alicerces para promover a justiça. Propomos o equilíbrio onde prosperidade e integridade caminham em conjunto, contribuindo para um mundo mais justo. Fortalecemos laços, conectamos propósitos, contribuímos com sua cultura. Juntos impulsionamos o desenvolvimento de negócios e relações éticas. Aqui a ética é nosso guia, a coragem, nosso caminho.
estamos de volta. Nós estamos falando sobre coisas maiores e nós estamos falando que Deus pode entrar nessa rotina comum para fazer coisas maiores. Sim. E falamos até a gente estar espiritualmente, tá numa rotina espiritual. Você começa a fazer acomodado nela. Eu achei interessante porque quando eu escolhi esse título, Coisas Maiores, tem um livro do pastor Furtick, que Coisas Maiores, e eu sigo sempre, eu gosto dele. E ele diz que para ele, que é pastor, ele diz como pastor e pregador, ele tem uma semana num ritmo de preparar todas as mensagens que ele vai fazer na TV, ele é um televisivo também na TV, na igreja dele e tudo mais. E ao fazer isso, ele acha tão natural, está sempre estudando e fazendo e tudo, que ele um dia veio muito claro para ele, ele disse, eu estou procurando para o público, para as pessoas, e para mim, que momento eu estou recebendo, eu estou mergulhado na palavra, que não seja para os outros, seja só para mim, né? Pessoalmente. Olha, para mim, isso foi assim, um tapa na minha cara. Porque eu me identifiquei muito, eu também faço isso. Pensa sempre no próximo, eu estou sempre fazendo pautas, né? Então, os lugares que você é convidado a falar, a pregação que você vai fazer. Sim. Eu vou buscar. Eu tenho pregações agendadas para setembro, para outubro, para novembro. Eu já estou trabalhando nelas, eu já estou buscando em Deus e tudo mais, né? Para cumprir essa agenda. Aí eu falei, gente, eu não quero perder a visão do que Deus tem para mim, porque quando você recebe um convite, vem com o tema específico, então você está procurando porque a pessoa pediu aquilo. Eu vou falar em setembro sobre aquilo, em outubro eu vou falar sobre aquilo. Sim. E para mim? Então, eu também... Esse é o grande perigo de hoje. É um perigo que eu achei assim, absolutamente interessante, por isso eu acho interessante para você, porque eu disse assim... eu não quero ficar com a minha visão atrás de uma parelha de boi, né? Porque é o risco que você corre. Sim, porque hoje, no tempo que nós vivemos, você, muitas vezes, por essa rotina de estudar e pregar, se torna uma profissão. Você esquece do chamado, né? E o chamado, ele só vai ter a vida fluindo no púlpito, onde você estiver, através do Espírito Santo, da intimidade, da comunhão que você traz com Deus. Senão é só uma palavra vazia de conhecimento, não vai resolver nada. Então, essa comunhão, isso que você falou é muito importante. Muito, e mesmo que ministre a você, porque é claro, quando eu estou procurando, mesmo pesquisando e falando, ministra no meu coração, Deus, e algumas coisas. Mas tem que ter intimidade, aí você vai, né? Tanto é que assim que eu vi o Furtick falando sobre isso, eu falei, é para mim, sabe? É para mim, você vai. Sim. Agora, voltando ao texto que eu escolhi, no caso de Eliseu, porque às vezes a gente também tem uma noção que as coisas grandiosas, que as coisas maiores vão acontecer num chamado, num culto. Na hora que eu estiver com aquele culto maravilhoso e tudo, também pode. Ninguém diz que não, sabe? Mas, né, sabe, Eliseu não estava fazendo nada disso. Ele estava naquele diazinho comum da vida dele, só que ele estava fazendo o que Deus tinha chamado até então ele para fazer. Você pega isso é uma coisa muito importante, você pega uma pregação, por exemplo, você pode ter um púlpito de 10 mil pessoas, 20 mil, 30 mil pessoas e não está acontecendo nada, você só está passando conhecimento. Agora, o que são coisas maiores? Coisas maiores, às vezes a pessoa está pregando para uma pessoa e a vida está sendo acrescentada e essa pessoa está sendo transformada pelo poder de Deus. Isso são as coisas maiores que eu creio que você quer falar, sabe, Mirtz? Também. Então, o resultado é o quanto da vida de Deus você está conseguindo levar na pregação. Não, e é um conjunto. Senão é só palavra vazia, eu digo para você, quando você está aberto para coisas maiores, né? Por exemplo, no caso, nós estamos vendo um profeta que marcou o tempo dele, que foi Elias, passando o ministério dele para Eliseu. E houve uma transformação, sabe? Eliseu. Porque o ministério dele tinha acabado mesmo, estava no fim. Ele foi grande? Foi. Mas é hora de fechar um ciclo, né? É isso que está. Começar um outro ciclo. Olha só que interessante, eu vou ler o texto para você, porque é muito legal. 1 Reis 19, a partir no 14, está escrito assim, Elias falando.
tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, eu fiquei só, procuraram tirar minha vida. E disse-lhe o Senhor, vai, volta teu caminho para o deserto de Damasco e unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, ungirás profeta em teu lugar. Isso. Coisas grandes estavam acontecendo naquele momento que a capa foi jogada, que Eliseu ainda não conseguia ver, mas ele já recebeu o toque de Deus. Mas o texto é para marcar assim, que eu acho mesmo assim, a manifestação de Deus nas grandes coisas. Elias já tinha falado assim, já acabou para mim, já fiz tudo que eu tinha que fazer. Ele falou, não, vai lá ungir. Você ainda tem essas coisas que são grandes. Já pensou ungir Eliseu? E como a Conceição já disse, que fez coisas maiores do que o próprio Elias. Uhum. Então é disso que nós estamos falando. Sabe? É disso que nós estamos falando, porque pode ser com qualquer um de nós. Sim. Não são histórias lá na Bíblia para você... É o que eu tentei explicar, que não é a grandeza, não é para quantas pessoas você prega, é a transformação que aquela palavra que você está falando naquele momento, está fazendo na vida do outro. E são coisas grandiosas. Bom, né? Agora, eu tenho que pegar essa parte para dizer assim, isso aconteceu, eu contei para você isso até agora. Qual foi a resposta de Eliseu? Vamos ver qual foi a resposta de Eliseu quando isso aconteceu? Sim. Está lá em 1 Reis 19. Partiu, pois, Elias, e dali ele achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Já tinha lido para você, agora eu vou para o 20 e o 21, que vamos ver a resposta. Então, Eliseu deixou os bois, correu após Elias e disse, deixa-me beijar meu pai e minha mãe, então eu te seguirei. Elias respondeu, vai e volta, pois já sabes o que eu fiz contigo. Voltou Eliseu a seguir a Elias, tomou a junta de bois, os imolou e com os aparelhos dos bois cozeu a carne e as deu ao povo e comeram. Então se dispôs, seguiu a Elias e o servia. Ele zerou a vida antiga, você percebe? Acabou. Que ele foi transformado. São essas as coisas grandiosas que Deus faz, às vezes são invisíveis aos olhos humanos, mas aos olhos espirituais são grandiosas. Quando Elias disse para ele, você já sabe o que significa jogar a capa sobre você? Ele já sabia. Então, por isso que ele não foi perguntar, o que aconteceu aqui? Entendeu o chamado. Não precisava, ele tinha entendido. Assim acontece com os grandes homens de Deus. Não é um processo que você vai sendo, você realmente é separado. É por isso que eu falo para você que a comunhão, e não esquecer o chamado, sabe, Mertz? Porque esse momento é importante. Às vezes, pode acontecer de você não ter esse entendimento na hora, como Eliseu teve. E às vezes até por uma coisa grandiosa, tá? Sim. Porque grandiosa mesmo. Vamos supor que alguém chegue para você que está acostumado a pregar na sua igreja, e ofereça alguma coisa que vai, sabe, abalar, vai além daquilo que você pensou e tudo mais. Na hora, você tem todo o direito natural de falar, nossa, mas será? Entender, né? Ou até não se achar capaz. Mas se é Deus que falou, pode ir sem acabou, medo. Né? Pode ir, porque vai acontecer. Sim, né? Sim. A gente já teve assim, teve posicionamentos assim chamados para Deus. Eu já contei para mim como é que foi, para Conceição não deve ser diferente. Não, às vezes não é uma coisa tão clara, porque às vezes... principalmente pregação. Se você prega, você tem expectativa. Se você prega muito, um dia eu vou estar pregando para a multidão, tudo. Agora, se você nunca pregou e o primeiro dia você fala, olha, eu vou... você vai pregar ali num estádio. Como é que você... É natural às vezes, mas a reação de Eliseu aqui é maravilhosa. Ele falou, é só um tempinho mesmo de eu me despedir aqui do povo, e o profeta falou para ele, pode se despedir. Matou os bois, encerrou a carreira antiga. Matar os bois é uma coisa que a gente pode ser entendida, porque ele zerou a vida antiga. Não, mas sempre que havia um chamado também se oferecia sacrifícios. Sim. E aqui a gente viu que foi oferecido como sacrifício. Sim. Ele ofereceu os bois como sacrifício. Sim. Ele podia ter feito isso no altar, em qualquer lugar, mas a Bíblia diz que ele fez isso com os arados dele. Ele entendeu o chamado. Sabe? Os arados, sim, significam isso. Falar assim,
voltar a boi? Nunca mais. Se é o que o senhor tem para mim, é daqui para frente que eu vou... Né? É isso que eu vou fazer. E entender que grandes coisas faz o Senhor, Bíblia, porque muitos hoje se tornam profissionais da pregação, nós estamos falando disso, né? E aí esquecem que é Deus que faz a obra e começa a tomar a obra como se fosse sua. Quando a obra toda é de Deus, é para a glória de Deus. Mas o que me fala mais alto neste exemplo é em relação ao chamado, é o fato dele queimou arado, então, olha, né? Sem arado não vou ter possibilidade, é que muita gente, chamado por uma coisa grandiosa, diz, eu vou, mas deixa um plano B atrás. Se não der certo, eu volto. Se não der certo, eu volto. Sim, com Deus não Uau! É assim. É completamente diferente daquilo que nós estamos falando agora. Tanto que os discípulos, quando o Senhor mandou eles de 2 em 2, né, eles questionaram algumas coisas e o Senhor vem falando na sequência, por que você vai temer? Quer dizer, se você teme o chamado, por que você teme quem pode matar o teu corpo e não pode matar a tua alma? Tema aquele que pode dar vida, né? Matar o teu corpo, mas cuida da vida para a tua alma. Então, isso é o chamado. Você não tem temor, desde que as grandezas de Deus sejam manifestadas, né? Sabe, viver coisa maior, talvez seja até um chamado para você deixar aquilo que é tão bom que você está fazendo e pensa que é bom. Bom para você, mas para Deus, né? Ou para Deus, sabe? Então, às vezes, quando eu digo... Para mim, fala muito forte essa passagem, sim, porque a gente tem que queimar alguns arados, às vezes, para você entrar num profético maior, alguma coisa maior que Deus está oferecendo. Deus tem preparado. Né? Sabe? Sim. Desafios. O que a gente tem que... queimar, né? Eu vejo assim, principalmente em aconselhamento, quando a gente está falando, eu tenho, meu casamento está assim, morno, tal, você vai dar um passo maior, você quer coisa maior no seu casamento, você vai ter que queimar isso e aqui, largar. Sim. Mas eu vou deixar de fazer isso. Não tem um monte de mulher que fala? Sim. Eu vou deixar de fazer. Ou então fala, tá bom, mas vou deixar isso aqui guardado como... Não. Sabe, diante daquilo que Eliseu nos mostrou se é Deus que está falando, se é Deus que chamou... Vamos em frente, né? Você vai embora, sabe? É largar tudo e não largar parte, né? Sim. Porque se você largou a parte, sempre existe alguma possibilidade de você voltar para... Os discípulos fizeram isso, voltaram a pescar e foram resgatados de novo. Né? Então, uma coisa natural, mas natural, com Deus isso que eu tô falando, melhor a gente avançar. Sabe? Né? É ter fé para agir em cima da palavra. Sim. Sabe? Deus falou para Abraão, vai, sai daqui, vai. Falou para Pedro, vem. Não deu direção nenhuma onde ia, né? Vem, né? Venha. Sabe? Então, e às vezes não é nem vai nem vem. Às vezes permaneça. E a gente tentando ir, ou tentando, né, vir. Então, a gente tem que estar com os nossos olhos e ouvidos espirituais. Para discernir, né? Para discernir se é tempo realmente de coisas maiores na nossa vida, né? É o que a gente tinha para você hoje. Agradece muito a tua companhia e te convido para estar conosco no próximo programa. Deus te abençoe.